Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. FATESA, a Casa do Saber, cursos de teologia. Este é o nome pelo qual nós estamos registrados em todas as nossas esferas. Este livro está registrado no Ministério da Cultura, sob o número 596-325. Estamos estruturados em todas as esferas estaduais, federal e municipal. Então, a FATESA é uma escola de teologia legalmente existente. No sentido espiritual, nós estamos ligados à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Santo André, Pastor Silas Josué de Oliveira, e a nossa sede aqui na Avenida Antônio Cardoso, 979. A FATESA está aberta a todas as denominações. Nós não fazemos aqui proselitismo. Numa das pesquisas feitas pela nossa secretaria, tínhamos cerca de 50 denominações diferentes aqui conosco. Pentecostais, não pentecostais e alguns católicos. Então, o nosso propósito é um só: ensinar a palavra de Deus para quem quer servir melhor o Rei e o seu reino. O nosso único propósito é este: ensinar a palavra de Deus a quem quer servir melhor o Rei e o seu reino. Dando sequência à nossa aula de ontem, ainda na lição número 4, precisamos fazer um adendo. Falávamos sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. E o texto 2 da lição 4, ele fala de veneração e adoração. Qual a diferença? Veneração e adoração. Na Igreja Católica Apostólica Romana, a doutrina da Igreja não ensina a idolatria. A doutrina da Igreja não ensina a idolatria. O padre vai dizer para você que na Igreja Católica eles não adoram ídolos. Eles não adoram ídolos. Então, não há idolatria na Igreja Católica. Porém, quando a pessoa entra numa igreja católica, aproxima-se de um altar de São Pedro, São João, Santo Antônio, qualquer um deles, e ajoelha, beija o pé do santo, faz as suas orações, mas ele não está adorando. Isto pelo ensino da Igreja Católica, chama dulia, é dulia, não é adoração. Dizem que na Igreja Católica não há adoração, há veneração. Também a palavra veneração tem uma origem suspeita, vem de Vênus, a deusa do amor, a deusa do sexo. Daí veio também a expressão camisa de Vênus. Quando essa mesma pessoa levanta-se do altar de São Pedro, Santo Antônio, São João, e se dirige ao altar de Maria, ele beija os pés da santa, ele ajoelha, faz orações, mas ele não está adorando. Segundo o ensino da Igreja Católica, isto chama hiperdulia. Hiperdulia. Não é adoração, é hiperdulia. Quando ele se dirige agora ao altar principal, ao altar de Deus, agora sim, a igreja chama de latria. No altar de Deus ele está adorando.
e a adoração é vista como sendo latria. Esse é o ensino da Igreja Católica. Então, eles não aceitam dizer que eles são idólatras, não. Eles não adoram ídolo, eles veneram. Também com José, quando se aproxima do altar de São José, beija os seus pés, faz orações, e na saída torna a beijar os seus pés. A Igreja Católica ensina que não está adorando. No altar de São José, chama protodolia. Protodolia. Se é um jogo de palavras ou se não, não compete a nós analisar aqui. Mas José foi declarado em 1870 pelo Papa Pio IX como patrono universal da Igreja. Patrono universal da Igreja. Sobre Maria, nós precisamos tecer um breve comentário. Maria, a Mãe de Deus. Maria, se algum crente falar mal de Maria, ele está dando um atestado de ignorância bíblica. Ignorância bíblica. Quem conhece a Bíblia não pode, em hipótese alguma, falar mal de Maria. Ela foi uma santa mulher. A mais pura naquele momento, quando Deus enviou o anjo para a sua procura. Nós diríamos que se para Deus houvesse a coisa impossível, difícil, uma das escolhas mais difíceis teria sido a escolha de Maria. Era preciso encontrar em Israel, teria que ser descendente de Abraão, a mais pura das moças naquele momento. E foi Maria, foi esta moça escolhida. Então, falar mal de Maria é um atestado de ignorância bíblica. Quando ela visitou sua prima Isabel, Isabel disse: bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres. E ela realmente era bendita. Ela foi a escolhida de Deus. Maria teve o privilégio de cuidar de Jesus na sua infância, na sua adolescência. Certamente foi ela que, quando Jesus completou 5 anos, todo menino judeu deveria ser colocado na escola. E certamente foi Maria que o levou à escola que se funcionava numa sinagoga. Esta mulher foi uma mulher ímpar, privilegiada por Deus. Em João, capítulo 2, quando Jesus iniciou seu ministério, agora, ao completar 30 anos, o jovem judeu passava a ser de maior. A menoridade terminava com 30 anos. Jesus não poderia começar seu ministério com menos de 30 anos. Ao iniciar seu ministério, neste episódio aqui das bodas de Caná da Galileia, ela, num primeiro momento, acostumada que estava a dar ordem para Jesus, ele era dos filhos o mais obediente, faltando vinho, ela deu como se fosse uma ordem a ele. Ela disse, e disse-lhe, e foram também convidados Jesus para as bodas, e faltando vinho, João 2:3, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Mulher, eu já estou no meu ministério, eu já estou a serviço do meu Pai. Maria entendeu isto, e na sequência ela disse ao servente, fazei tudo que ele vos disser. Fazei tudo que ele vos disser. A última informação sobre Maria, nós temos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Esta foi a última informação. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14.
ela estava no cenáculo, junto com aqueles quase 120 discípulos, esperando pelo dia do Pentecoste. E todos estes perseveravam unanimemente em oração. Maria estava junto com os demais em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Esta é a última informação bíblica que nós temos de Maria. Em nenhum momento a Bíblia volta a falar sobre Maria. Sabemos que ao morrer, ela foi para o paraíso. Sabemos que no ano de 1950, o Papa Pio IX a ressuscitou. E segundo a Igreja Católica, ela foi levada viva para o céu. Isto não tem fundamento bíblico. Todos os mortos santos, desde Abel até hoje, todos os que morreram, estão no paraíso à espera da ressurreição que acontecerá no dia do arrebatamento da igreja. Então, Simão, Maria, ao lado de todos os santos, será levada para o céu. Então, Maria, uma santa mulher. Falar mal de Maria é não conhecer a palavra de Deus. Mas como ela se tornou a mãe de Deus? Como ela se tornou a mãe de Deus? A história da mãe de Deus começa lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10. E o versículo 8. 8 e 9. 8, 9 e 10. Fala de Nimrod. Nimrod era neto de Cão, bisneto de Noé. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que disse, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Aqui vai começar, irmão, o reino que Satanás estaria implantando sobre a terra. Pela mitologia, Nimrod morreu. Mas segundo a mitologia, a sua esposa Semíramis, certamente que quando ele morreu, ela já estava grávida. Mas a mitologia diz que Nimrod morrendo, ele se tornou o Deus Sol. Ele passou a ser adorado como Deus Sol. E o seu espírito fecundou o ventre de Maria. E ela gerou um filho chamado Tamuz. Tamuz seria a reencarnação de Nimrod. Agora, segundo a mitologia, ela foi gerada sem a participação do homem. Aqui começa a história paralela à de Jesus. Jesus foi gerado sem a participação do homem. Ele nasceu de uma mulher, mas ele era filho de um Deus. O Tamuz nasceu de uma mulher, mas era filho de um Deus. O Tamuz morre quando jovem numa caçada de javali, ele foi morto. A Semíramis, uma sacerdotisa, juntamente com um grupo de mulheres, começou uma campanha de oração para trazer Tamuz de volta. E segundo a mitologia, Tamuz ressuscitou. Toda essa história mitológica é montada, baseada na imitação de Jesus. Tamuz se torna um Deus. Ele é adorado como Deus. E Semíramis se torna a mãe de Deus. Semíramis é adorada com vários nomes. A Deus é uma só. Semíramis, em Babilônia, ela é Estar. Em Babilônia, ela é a deusa Estar. Entre os cananeus, ela é Asterote. Para os gregos, ela é Diana. Para os romanos, ela é Vênus.
Em cada lugar, ela toma um nome, mas a deusa é a mesma. No cristianismo não havia deusa, até o governo de Constantino, depois do ano 305, não havia deusa mãe. Mas com Constantino, os romanos e os gregos começaram a vir para a igreja por força de um decreto. E a igreja começou a uma mistura de crente salvo e crente sem salvação. E esses crentes queriam a deusa mãe. Todos eles queriam a deusa mãe. Todos os povos têm deusa mãe. Os egípcios têm a Ísis, é deusa mãe. Os cananeus têm uma deusa. Os babilônios têm uma deusa. Os gregos têm uma deusa. O romano tem uma deusa. Nós não temos uma deusa. Mas eles não tinham como atender o povo criando essa deusa. Até que no ano 431 foi convocado um concílio, chamado Concílio de Éfeso. Esse concílio foi convocado com um propósito: discutir quem era Jesus e quem era o Cristo. Quem era Jesus e quem era o Cristo. Depois de muita discussão entre os bispos presentes, chegaram a uma conclusão: Jesus é o Cristo. E o Cristo é Jesus. Alguém deve ter dito: eureka! Se Jesus, homem, é o Cristo, e se o Cristo, Deus, é Jesus, então, se Maria é a mãe de Jesus, ela é também a mãe de Deus. Cristo é o Deus. A partir do ano 431, Maria passou a ser adorada como mãe de Deus. Esta história, precisamos entender como as coisas foram tomando um rumo diferente da palavra de Deus. Como a Igreja Católica Apostólica Romana foi desviando da ortodoxia que nós falamos na aula passada. Então, Maria torna-se a mãe de Deus. A mãe de Deus. Na sequência aqui, ainda, no capítulo 4, ainda na lição de número 4, eu quero que você preste atenção neste quadro da página, no meu livro, página 101. Aqui nós temos vários concílios. E na prova você vai precisar de alguns dados que estão nessa página. Sempre nessa última aula, nós costumamos dar alguns informes sobre a nossa prova. Então, dizer que Maria é bendita entre as mulheres não é um erro. Isso é uma verdade. Maria é a mais bendita dentre todas as mulheres. Na lição de número 5, nós vamos falar sobre o Espiritismo. O Espiritismo, origem histórica, forma de Espiritismo. O Espiritismo é uma religião. Ela tem um fundador e ela tem os seus livros de doutrina. Então, dentro do Espiritismo, as duas principais colunas são a reencarnação e a consulta aos mortos. A reencarnação e a consulta aos mortos. O Espiritismo, sem dúvida nenhuma, ele constitui um desvio da verdade.
ele tem todas as ideias saíram da cabeça de um homem que se tornou famoso na história. É claro que há quem diga que a religião espírita é a mais antiga de todas as religiões. Há quem vê, lá no Éden, a primeira sessão espírita, quando Satanás usa uma serpente para falar com Eva. Mas o espiritismo, tal como ele é apresentado como uma das religiões, ele foi estruturado com base nos pensamentos do homem. O seu fundador, um homem culto, um médico, e ele então, Allan Kardec, viveu entre o ano 1804 e 1856. Allan Kardec estruturou o espiritismo. Porém, ele vivia na França, e o espiritismo encontrou um terreno fértil na África, na Ásia, mas na Europa ele encontrou um terreno infértil. A Europa vivia sob o impacto dos livros de René Descartes. René Descartes nasceu em 1596, morreu em 1650. René Descartes, ele criou o racionalismo. Segundo René Descartes, tudo aquilo que não pudesse ser comprovado pela razão não existia. Deus é espírito. Ele pode ser comprovado pela razão? Não. Então Deus não existe. Se Deus não existe, não existe também os anjos, não existem os demônios. E nesse terreno, sob o impacto dos ensinos do racionalismo, o espiritismo não encontrou lugar na Europa. E nós temos aqui pelo nosso livro que a primeira sessão espírita, em 1848, foi realizada nos Estados Unidos. Mas foi aqui no Brasil que o espiritismo encontrou um terreno fértil. A miscigenação étnica de 3 povos. Aqui se encontraram 3 povos. Os nossos naturais da terra, os nossos índios. Os europeus que aqui chegaram e os africanos. E aqui no Brasil, especialmente sob o impacto do final da Velha República, as ideias de Allan Kardec encontraram um terreno fértil. E foi aqui no Brasil que, no ano de 1869, foi fundado o primeiro centro espírita, fundado por Luiz Olímpio Teles Menezes, em 1865. E em 1873, foi fundada no Rio de Janeiro a Sociedade Espírita. Então, o espiritismo no Brasil teve um terreno muito fértil. E nós temos aqui um estudo profundo sobre o espiritismo, que nós, é claro, nós estamos fazendo uma recapitulação. Então, nesta recapitulação, precisamos voltar a comentar sobre as 2 colunas mestras, as 2 colunas básicas do espiritismo, que são a reencarnação e a consulta aos mortos. A reencarnação e a consulta aos mortos. Sobre a reencarnação, segundo a doutrina espírita, quando a pessoa morre, é preciso que a pessoa morra, então seu espírito sai dele. Esse espírito pode viver uma outra vida, reencarnando
numa outra pessoa, no recém-nascido. Mas é preciso que haja morte e o espírito vai se reencarnar em outra pessoa. Porém, não é isto que nós vemos lá no Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração. Mateus capítulo 16. E o último versículo do capítulo 16. E o primeiro versículo do capítulo 17. Só que, nesta época, na época em que o Evangelho de Mateus foi escrito, a Bíblia não estava dividida nem em capítulos e nem em versículos. Então, em capítulos, Mateus só foi dividida em capítulos no ano 1250 depois de Cristo. E em versículos, no ano 1551, por Robert Steve. Então não havia aqui essa separação. Mas no último versículo do capítulo 16, agora dividido, o Senhor Jesus, conversando com os seus apóstolos, ele disse: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estavam presentes os 12 apóstolos, não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Agora nós vamos para o capítulo 17. Não havia capítulo 17. Havia uma sequência. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E transfigurou-se diante deles. Jesus tomou uma outra forma. Transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com eles. O Espiritismo vê nesta passagem a reencarnação. A reencarnação. Moisés e Elias, reencarnado. Todavia, nós sabemos que Moisés morreu e foi ressuscitado. Mas o Elias não passou pela morte. O Elias não passou pela morte. Está escrito. Elias não passou pela morte. Se Elias não passou pela morte, e se a reencarnação exige que a pessoa morra e toma outro corpo, então, quem deveria estar ali seria João Batista. O espírito de Elias estaria encarnado em João Batista. Era João Batista que deveria estar ali. Mas quem estava ali era Elias. Então, há alguma contradição nesse princípio da reencarnação. Outra coisa, não precisa ser muito inteligente. É possível ver aqui que Moisés e Elias não desceram ao mundo espiritual, não desceram ao mundo material. Eles não tomaram um corpo material. Foi Jesus quem subiu. Foi Jesus que deixou um corpo material e se revestiu de um corpo espiritual e entrou no reino de Deus. Ele havia dito aos discípulos: alguns de vocês não morrerão sem que antes veja o Filho do Homem no seu reino. Pedro, Tiago e João estavam ali. E eles viram, quando Jesus, deixando um corpo físico, saindo do mundo terreno, ele entrou no mundo espiritual, no seu reino. Não foi Moisés e Elias que desceram à terra, foi Jesus que subiu ao mundo espiritual. Então, alguma coisa pode estar errada naquilo, no constante, a chamada doutrina da reencarnação. O outro ponto que os espíritas, a outra coluna,
é a consulta aos mortos, a consulta aos mortos. E eles entendem que os mortos podem ser consultados. É possível, num centro espírito, descer o espírito de um morto. E eles usam a passagem acontecida com Saul. Com Saul. Capítulo 28 de 1 Samuel. Saul estava rejeitado por Deus. Saul estava rejeitado por Deus. Capítulo 28, versículo 6. Saul perguntou ao Senhor. Saul perguntou ao Senhor. Porém, o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profeta. Deus não respondeu a Saul. Então Saul tomou outra providência. Procurar uma feiticeira. Procurar uma feiticeira. Ele foi consultar, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. E ele foi à procura de uma feiticeira. E aparentemente, aquela feiticeira fez subir do paraíso o espírito de Samuel. Todavia, é preciso prestar atenção no versículo 14. Capítulo 28, versículo 14 de 1 Samuel. E disse-lhe, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Ponto final. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Saul, rejeitado por Deus. Que entendimento esse homem poderia ter no sentido espiritual? Que entendimento esse homem poderia ter no sentido espiritual? Deus não lhe respondeu. Ele está rejeitado de Deus. Que entendimento esse homem poderia ter no mundo espiritual? Ele entendeu que era Saul. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Não é preciso muito esforço para entender que, neste caso, não houve consulta aos mortos. Foi Saul que entendeu. Quando apareceu aquele demônio, Saul entendeu que era Samuel. Samuel está no paraíso. Admitir que Samuel, contrariando Deus, Deus não respondeu. Agora Samuel contrariando Deus, ele vai sair do paraíso para vir ao encontro. Não, é preciso muito esforço para crer nisto. A doutrina espírita não tem fundamento bíblico nenhum, nem sobre a reencarnação e muito menos sobre a consulta aos mortos. Mas esta é a doutrina base dos espíritas. E aqui, então, nesta lição, para a sua prova, você vai precisar lembrar que a reencarnação e invocação aos mortos são as duas principais colunas da doutrina espírita. São as duas principais colunas da doutrina espírita. Que a reencarnação na doutrina espírita não é a mesma. No espiritismo de Allan Kardec, o espírito de um morto só pode entrar em outro morto, só pode reencarnar em outro morto. Mas no espiritismo que vem do hinduísmo, ali cima, o espírito pode encarnar tanto no humano, como no animal, no vegetal, no inseto. É a transmigração. E no budismo, não há reencarnação, o budismo não acredita na alma. Eles entendem que quando uma criança vai ser gerada, quando o espermatozoide vai fecundar um óvulo, naquele momento, a consciência daquele que morreu se encarna no óvulo formado
pela união do espermatozoide e do óvulo. Naquela célula, a consciência do morto se encarna ali. E esse morto vai reviver uma nova vida naquela criança que está sendo gerada. Então, a doutrina da reencarnação do espiritismo ocidental não é a mesma do que acontece no Ocidente. E ainda, até mesmo no judaísmo, havia judeu que cria na reencarnação. Dentre eles, nós temos os essênios. Eles criam na reencarnação. Isto, embora praticando o judaísmo. Deixando agora o espiritismo, vamos para a nossa lição de número 6. O mormonismo. O mormonismo. A doutrina dos mormons. Outra grande heresia. Eu não vou discorrer com você o que já foi dito quando ministramos essa aula. Mas aqui, devemos destacar aqui o fundador desta heresia. Joseph Smith, o fundador dessa heresia. O mormonismo. Qual seria o pensamento dos mormons a respeito de Deus? Para os mormons, Deus já foi um homem. Ele evoluiu até ser o que ele é hoje. E para os mormons, assim como Deus já foi o que o homem é, o homem poderá ser o que Deus é. Então o homem está fazendo o mesmo caminho que Deus fez. E esse homem chegará à mesma posição de Deus pela evolução. Então, esta heresia, vamos destacar aqui, que os mormons creem que Deus já foi um homem e o homem será Deus. Vamos destacar aqui o pensamento dos mormons. Isso você vai precisar lembrar. Qual é o pensamento do homem, dos mormons, a respeito de Deus? Vimos aqui na lição, nessa breve recapitulação, a vida. Joseph Smith. Ele começou toda esta heresia. Começa com visões. Joseph Smith teve muitas visões. A primeira visão, ele afirma ter visto o pai e o filho. Ele perguntou ao pai qual era a verdadeira religião. O pai disse a ele, para perguntar ao filho. E o filho disse a ele, todas as religiões são falsas. E você vai fundar a verdadeira religião. Começou com uma visão na qual ele disse ter visto o pai e o filho. Na sua segunda visão, apareceu para ele o anjo Moroni. Na terceira visão, apareceu para ele João Batista. E na quarta visão, apareceu Pedro, Tiago e João. Uma seita fundada, baseada numa história aparentemente inacreditável. Mas é assim que eles creem. Nós diríamos, baseado no que Paulo viu, certamente o que ele viu, na primeira visão, ele viu 2 demônios. Na segunda, ele viu um demônio na figura de um anjo. Na terceira, ele viu um demônio na figura de João Batista. Paulo disse, que Satanás, isto não é motivo de alarme. Satanás se transfigura em anjo de luz.
Satanás se transfigura em anjo de luz. Então aqui, ainda desta lição, vamos destacar que o mormonismo, alguma coisa que nós devemos aqui destacar, dentre tantos assuntos, dentre tanto assunto que existe nesse livro, vamos destacar a doutrina da poligamia. Joseph Smith entendeu que foi através de uma visão que ele teve que o homem poderia ter várias mulheres. Ele teve 27 mulheres, 27 mulheres. E, em consequência, convivendo no mundo cristão, como era os Estados Unidos, ele começou a arrumar problemas. E então, depois de sua morte, ele teve um fim trágico. Ele se envolveu com a justiça americana. E ele foi preso, foi processado e condenado. Mas ele não chegou a ser executado. No dia 27 de junho de 1844, uma multidão enfurecida invadiu o presídio e Joseph Smith foi morto, linchado. Houve um linchamento. Com a morte de Smith, Brigham Young, tendo dificuldade com a sociedade pelo fato da poligamia, levou o povo para uma região até um pouco habitada, a região de Utah. Utah se tornou um dos 50 estados dos Estados Unidos da América do Norte. Hoje, Utah, 80% da população é mórmon. 80% da população é mórmon. O mormonismo é a seita que mais cresce no mundo. Cada família, durante 2 anos, precisa manter um filho como missionário no estrangeiro. E aqui no Brasil, quando eles chegam, são recebidos aqui em São Paulo. Depois de um período de aprendizado, o chefe, alegando ser uma visão de Deus, ele determina para onde irá esses 2 jovens. Ele sempre anda de 2 em 2, batendo de casa em casa. Durante 2 anos, em todos os países, em todos aqueles que eu já visitei na Europa, na África, na Ásia, 3 coisas nós encontramos. 3 coisas. Nós encontramos os mormons, nós encontramos as testemunhas de Jeová e nós encontramos Coca-Cola. Essas 3 coisas nós encontramos em todos os países. O mormonismo é a seita que mais cresce. Então, agora vamos aqui para a nossa próxima lição. Não estamos repetindo a lição. Estamos fazendo alguns destaques que vai ser útil para você na prova que você vai fazer. Então, sobre o mormonismo, dentre tantas outras coisas, vamos ficar apenas com o que já temos dito. Agora vamos para a lição de número 7. As testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová. Essas testemunhas de Jeová, o seu fundador, Charles Taze Russell. Nasceu no dia 16 de fevereiro de 1852. Morreu no dia 31 de outubro de 1916. A história de
Charles Taze Russell. Ela nos informa que os seus pais eram da igreja presbiteriana, uma boa igreja, uma igreja sadia, uma igreja com uma doutrina bíblica. Porém, aos 9 anos, ele perdeu sua mãe. Aos 9 anos, ele perdeu sua mãe. Ficou órfão, com 9 anos de idade. Agora, nós temos que admitir que o pai, na educação do filho, especialmente na sua infância, na sua adolescência, o pai é importante. Mas é a mãe, a figura mais importante nessa fase. Figura mais importante. Se Charles Taze Russell não tivesse perdido a sua mãe, ele poderia continuar com seus pais na igreja presbiteriana. Mas agora com 9 anos, órfão. Charles Taze Russell, segundo a história nos informa, filiou-se à igreja congregacional, uma boa igreja, mas ele não se adaptou lá. Saindo da igreja congregacional, ele foi para a igreja adventista. Permaneceu lá um certo tempo. A doutrina das testemunhas de Jeová tem muita semelhança com a doutrina dos adventistas. Porque foi lá, ele teve a sua primeira formação, lá na doutrina adventista. Charles Taze Russell não foi um exemplo de um bom homem. Ele não foi um bom marido. A história nos diz que em 1914, ele divorciou-se. Charles Taze Russell divorciou-se da sua esposa. Charles Taze Russell teve problema com a justiça americana. Ele não foi um bom pai. Ele não foi um bom cidadão. Agora, fundando a sua religião, a sua seita, Charles Taze Russell foi um falso profeta. E ele profetizou que Jesus viria em 1914. Em 1914, Jesus não veio. Ele refez os seus estudos e marcou uma nova data para 2018. Ele morreu em 2016. Ele não soube que, mais uma vez, seria confirmado a verdade de que ele foi um falso profeta. O seu substituto também se notabilizou por ser um falso profeta. Vamos destacar aqui alguma coisa que as testemunhas de Jeová creem. As testemunhas de Jeová creem na Bíblia, porém, as testemunhas de Jeová têm uma Bíblia própria, chamada Novo Mundo. A Bíblia das testemunhas de Jeová é chamada Novo Mundo. É uma tradução. E nessa tradução, eles colocam todos os pontos divergentes da nossa. Nessa tradução, em nenhum lugar nós vamos encontrar a palavra cruz. Na tradução Novo Mundo, as testemunhas de Jeová substituem a cruz para... Jesus foi pregado num tronco, um pedaço de madeira, uma estaca. Em todas as traduções, onde está em cruz, aparece a palavra estaca. As testemunhas de Jeová não creem que Jesus seja Deus. Para as testemunhas de Jeová, Jesus é a primeira criatura de Deus. Ele foi criado. Ele é a primeira criatura de Deus. As testemunhas de Jeová negam a existência da Trindade e dizem que quem criou a Trindade foi Tertuliano. Tertuliano, um dos pais da igreja, que viveu entre os anos 160 e 220. Ele era um escritor. E num dos seus livros, ele, entendendo a triunidade de Deus,
ele colocou o nome de Trinitas. Ele deu um nome para a triunidade de Deus, ele usou a palavra Trinitas. Então, as testemunhas de Jeová afirmam que foi Tertuliano quem criou a Trindade. Dizer, irmão, que Tertuliano criou a Trindade seria o mesmo que dizer que Isaac Newton criou a lei da gravidade. Isaac Newton nasceu em 1643, morreu em 1727. Ele era filósofo, mas ele era físico. Segundo a história, ele estava sentado debaixo de uma macieira e, de repente, caiu uma maçã. O físico não ia se importar com isto, mas o filósofo quer a resposta. Então, começou dentro dele alguma coisa. Por que ela caiu? Desligando-se do galho, a maçã poderia ter subido. A maçã poderia ter ido em linha reta, mas a maçã caiu. Por que caiu? Agora, o físico vai encontrar a resposta, irmão. Ele entendeu que quando Deus criou a matéria, e a matéria foi criada no primeiro dia, quando Deus disse, num primeiro momento, Deus criou o mundo espiritual. Deus disse, haja luz. Deus criou o mundo espiritual. E, num segundo momento, aqui em Gênesis capítulo 1, num primeiro momento, Deus disse, no princípio criou Deus os céus, certamente o mundo espiritual. Num segundo momento, criou Deus a terra. A terra aqui simboliza a matéria. E quando Deus criou a matéria, Deus colocou a matéria sob uma lei. Foi essa lei que o Newton entendeu existir. A lei da gravidade, pela qual matéria atrai matéria, na razão direta do volume da sua massa e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Newton não criou a lei da gravidade. Newton descobriu, entendeu que ela existia e deu a ela forma. Então, dizer que o Tertuliano criou a Trindade é forçar o entendimento. As testemunhas de Jeová creem ainda que o Espírito Santo, em todo o livro da Bíblia, Novo Mundo, o Espírito Santo aparece como sendo uma força ativa de Deus. Uma força ativa de Deus. Ele sempre aparece quando a palavra Espírito Santo aparece com letra minúscula. E quando é Espírito, aparece como sendo a força ativa de Deus. Então, para o Espiritismo, para as testemunhas de Jeová, Deus é um. Não existe a Trindade. Para as testemunhas de Jeová, o céu é limitado. Elas entendem que para o céu iriam apenas 144 mil. E esses 144 mil, o número se completou em 1935. A partir de 1935, ninguém mais irá para o céu. Então, o trabalho deles, o esforço deles para o céu foram os ungidos. E a grande multidão, todos que restaram depois do ano de 1935, essa grande multidão, todo o esforço está sendo feito para viver na terra, As testemunhas de Jeová negam a existência da alma. Eles dizem que a alma é o sangue. Então, em hipótese nenhuma, eles fazem transfusão de sangue. Em hipótese nenhuma, eles fazem transfusão de sangue. Porque eles entendem que a alma é o sangue. Porém, aqui no livro de Levítico, está escrito
que a alma do homem está no sangue. Estar não é ser. Estar não é ser. A alma do homem está no sangue. A alma, qualquer ponto do corpo que você tocar, você vai ver a presença da alma. Ela é que dá essa vida que nós vivemos. O espírito, as funções do espírito operam através do cérebro, da cabeça. No espírito está o intelecto, o sentimento e a vontade. Mas na alma, no espírito, está a fé e a consciência. Na alma está o intelecto, o sentimento e a vontade. Então, a alma percorre todo o corpo do homem. O espírito da alma, a alma do homem está no sangue. A testemunha de Jeová afirma que a alma do homem é o sangue. Olha, sobre as testemunhas de Jeová, muito ainda poderia se dizer, mas se você, a maioria dos crentes correm das testemunhas de Jeová, e se você não estiver revestido com o poder de Deus e não tiver um profundo conhecimento da palavra de Deus, você vai ter que correr mesmo. Agora, a minha Bíblia diz que maior é o que está em nós, João. Maior é o que está em nós. Se você estiver, se a unção do Espírito está em você, se você tem o conhecimento da palavra de Deus, não precisa fugir. Não precisa fugir. Porque maior é o que está em nós do que o que está neles. Então, aqui, na lição 7, ainda vamos destacar a título de prova, que a palavra trindade não é encontrada. Se a testemunha de Jeová desafiar você, me mostra na sua Bíblia a palavra trindade. Você não vai mostrar. A palavra trindade não se encontra uma única vez na Bíblia. Mas a palavra trindade, ela se encontra em toda a Bíblia. Tanto no Antigo Testamento, lá no capítulo 6 de Números, é repetida a palavra Senhor 3 vezes. E lá em 2 Coríntios 13:13, é repetido também a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. A palavra trindade, as 3 pessoas da trindade estão reproduzidas também no Novo Testamento. A lição agora de número 8. Lição de número 8. A teologia da prosperidade. Lição de número 8, a teologia da prosperidade. Vamos aqui abrindo a lição de número 8. A teologia da prosperidade. É a lição de número 8. Lição de número 8, procurando aqui no nosso livro. Lição de número 8, Teologia da Prosperidade. Para a teologia da prosperidade, ser pobre significa não estar bem com Deus. Para a teologia da prosperidade, a bênção e a maldição não estão nos bens. Para nós, a bênção e a maldição não estão nos bens e nem na forma de usá-lo. E ainda, para efeito de prova, a Bíblia diz que nunca cessará o pobre sobre a terra. Eu vou abordar esta lição de uma maneira um pouco diferente. Talvez não vou repetir aquilo que está no nosso livro. Mas nós vamos seguir aqui, fazer aqui um pequeno resumo da teologia da prosperidade.
Porque essa teologia da prosperidade, ela faz pensar, e que todos precisam ser ricos. O pobre, se é pobre, ele deve estar mal com Deus. Então nós vamos aqui conversar um pouco sobre esta teologia da prosperidade, mostrando que, fazendo aqui uma comparação entre a nação de Israel e a igreja. Na teologia da prosperidade, eles usam alguns conscientemente. Lá existe pessoas conscientes, homens cultos, letrados, profundo conhecedores da palavra de Deus. Mas eles torcem a palavra de Deus e fazem com que a palavra diga o que ela não está dizendo. Esses são conscientes. Outros são inocentes úteis, que ouviram falar e estão reproduzindo aquilo que eles ouviram falar. Mas, para nós aqui, vamos fazer a diferença entre Israel e a igreja. Israel é o povo que Deus formou. Com um propósito terreno e material. Diferentemente da igreja. Então vamos ver qual é o propósito de Deus com Israel. Deus precisava formar um povo. Deus procura um homem lá na Caldeia e leva esse homem chamado Abraão para uma outra terra. E ao chamar Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chamou Abraão, Deus fez a ele uma promessa. 12, versículo 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Chegando na terra, agora, no versículo, na sequência, em Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Primeiro, Deus prometeu mostrar. E Deus mostrou. No capítulo 13, versículo 14. Deus cumpriu a primeira promessa. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: levanta agora os teus olhos e olha o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Olha para os quatro lados, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a tua semente. A segunda promessa de Deus foi dar a terra para a semente de Abraão. Mas, posteriormente, agora no capítulo 17, versículos 7 e 8, nós vamos encontrar. Agora, versículo 8, Gênesis 17, 8. E te darei a ti e a tua semente. Deus prometeu dar a Abraão a terra de Canaã, a ele e a sua semente. E através do povo formado por Abraão, Deus iria usar esse povo. Aqui ele fez promessas materiais para trazer o filho da promessa. Israel cumpriu seu papel. Jesus nasceu em Israel. Jesus nasceu como israelita.
Gálatas 4:4, Paulo diz, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Israel, como nação, cumpriu o propósito de Deus. O propósito era trazer o filho. Israel trouxe o filho. Agora, a história para Israel. Paulo descreve isso em Romanos. Capítulo 9, Paulo fala de Israel no passado. O capítulo 10, Paulo fala de Israel hoje. E no capítulo 11, Paulo fala de Israel no futuro. Hoje, Israel, nós não temos para Israel nenhuma promessa de céu, nenhuma promessa de céu. A promessa para Israel foi terrena. A promessa para Israel foi terrena. E Deus abriu as portas para Israel. Israel tem uma facilidade muito grande de ganhar dinheiro. Promessa material. As promessas para Israel são materiais. E por isso Israel tem uma facilidade muito grande de ganhar dinheiro. Mesmo no cativeiro, depois de 70 anos no cativeiro, Isaías capítulo 60, Deus vai dar a Isaías uma visão. Nessa visão, Isaías viu aviões levantando voo de diversas partes da terra. E, como não havia ainda a palavra avião, Deus mostrou para Isaías como se fosse pombas. Versículo 8 do capítulo 60. Quem são estes que vêm voando como nuvens, como pombas, à sua janela? Certamente que as ilhas se aguardarão, primeiro de navio, depois de navio. Os filhos virão. Israel voltaria do cativeiro com muita riqueza. Está escrito aqui, com muita prata e com muito ouro. Israel tem de Deus uma vocação para coisas materiais. As promessas de Deus para Israel são terrenas. Nesta dispensação, da cruz do Calvário até o arrebatamento, o judeu, como pessoa, diz Paulo em Romanos 10, o judeu que aceitar Jesus como seu Salvador, passa a fazer parte da igreja. Mas como nação, Israel está rejeitado. Porém, Deus ainda tem um projeto para Israel. No concernente à igreja. Então, para Israel, os promotores da teologia da prosperidade, torcem a palavra. Alguns torcem consciente. Eles sabem que estão errados, mas precisam enganar o povo. E um povo enganado é um povo que traz riqueza lá para os seus líderes. Então, em função do dinheiro, eles enganam o povo. E aplicam para a igreja duas promessas de Israel. Eu vou citar apenas duas. Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Eles aplicam esta promessa aqui, para Israel. Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos que serão lançadas do monte Gerazim. Todo o capítulo 28 de Deuteronômio são promessas para a nação de Israel. A metade do capítulo, até o versículo 14, são somente promessas. Promessas. Promessas gloriosas. Dentre elas, vamos destacar estas que eles costumam tomar como exemplo. Versículo 12 do capítulo 28. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra. O céu, para dar chuva à sua terra. No seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Deus prometeu para Israel que o céu daria chuva para a sua terra. Deus tem sido fiel. A primeira chuva cai entre setembro e outubro, a chuva temporã.
sem essa chuva vinda do céu, prometida para Israel, não haverá colheita. Então, nesse período, Israel prepara a terra. Preparando a terra, Israel faz a semeadura, crendo que Deus vai mandar a chuva. Sem essa chuva, não haveria produto agrícola. Mas Deus disse que mandaria chuva. E ao cair a chuva temporânea, agora Israel tem a certeza que a segunda chuva, a seródia, também virá. E ela virá por volta do mês de março, abril, quando, sem essa chuva, os grãos não desenvolveria. Sem essa chuva, não haveria colheita. Deus prometeu a Israel. Deus tem cumprido ao longo do tempo esta promessa a Israel. Mas tem mais promessa. Deus disse a Israel: e emprestarás a muita gente, porém, tu não tomarás emprestado. E emprestarás a muita gente, mas Israel não pediria emprestado. Ainda mais, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E tu estarás por cima e não por baixo. Estas promessas foram feitas para a nação de Israel, mas com uma condição, Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, para os guardar e fazer. Quando Israel obedecer toda a palavra de Deus, Israel entraria a posse dessas bênçãos. Israel nunca obedeceu, e Deus nunca pôde cumprir essas promessas. Mas estas promessas, a Bíblia diz que os dons de Deus são sem arrependimento. Deus vai cumprir essas promessas para Israel, mas vai cumpri-las no milênio. No milênio, Israel será a nação mais importante da terra. Israel será cabeça e não cauda. Israel estará por cima, não por baixo. Jesus reinará de Israel. Israel emprestará a muita gente e não pedirá emprestado. Israel será a nação mais importante da terra. Agora, aplicar estas promessas aqui para a igreja é dar um atestado de ignorância bíblica, um atestado de desonestidade. A igreja não está nessas promessas. A segunda promessa que eles usam para enganar o povo, segundo as Crônicas, capítulo 1, versículo 7 e 12. Segundo as Crônicas, capítulo 1, versículo 7 e 12. O Senhor apareceu a Salomão. Segundo as Crônicas, capítulo 1. Está escrito aqui no versículo 7. Logo no dia da inauguração do templo. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, Deus apareceu a Salomão e disse, pede o que queres que eu te dê. Deus disse isso a Salomão, está escrito. Pede o que queres que eu te dê. Como Salomão pediu sabedoria, Deus entendeu de dar a ele também riqueza. Agora no versículo 12. E sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti teve. Deus prometeu que daria a Salomão riquezas materiais, como nenhum outro rei teve. Mas esta promessa foi feita a Salomão. Os soldados de Salomão continuaram soldado, vivendo do seu soldo. Os camareiros continuaram camareiro. Os copeiros continuaram copeiro. O jardineiro continuou jardineiro. O cozinheiro continuou cozinheiro. Se todos ficassem ricos, os agricultores todos ficassem milionários, não haveria produção na terra. Disse Deus a Salomão. Esta é uma promessa pessoal para Salomão. Uma vez ouvindo rádio, no tempo do rádio, o pregador disse,
Deus está falando com você? Eu pensei comigo, fala, Deus, porque o teu servo ouve. Pede o que queres que eu te dê. Mas não é comigo, não é comigo. Deus nunca vai fazer essa promessa para mim. Esta promessa foi feita a Salomão. Porque se Deus me dissesse, pede o que queres, eu podia pedir, Deus, eu quero ser presidente do Brasil. Ele não ia poder me negar, irmão. Esta promessa é pessoal, irmão. Não se engane. Ela foi feita para Salomão. Ela foi feita para Salomão. Agora, as promessas para a igreja, A vocação de Israel é material. A vocação da igreja é espiritual. É espiritual. Para a igreja existem promessas espirituais. O Senhor Jesus, quando começou o seu ministério, capítulo 6 de Mateus, versículo 19 a 21, começando na oração do Pai Nosso, ele disse, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia, nos dê hoje. O pão nosso de hoje. Não é para pedir pão para daqui 10 anos, 50 anos. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. E ele escandalizou os judeus. Quando no capítulo 6, versículo 25, capítulo 6, versículo 25 de Mateus, Jesus vai dizer o seguinte, capítulo 6, versículo 25 de Mateus, ele vai dizer, capítulo 6, versículo 25 de Mateus, versículo 19, não ajunteis tesouro na terra, não ajunteis tesouro na terra. As promessas para a igreja não são terrenas. Ainda mais, versículo 20, mas ajuntai tesouro no céu. As promessas para a igreja são espirituais. Ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não mudam, os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. As promessas para a igreja são espirituais. As promessas para a igreja são espirituais. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, capítulo 6, versículos 7 a 9. Paulo vai complementar de uma outra maneira as promessas feitas por Jesus. 1 Timóteo 6, versículo 7. O Paulo disse assim, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submerge o homem à perdição e à ruína. Paulo ainda vai dizer em Filipenses capítulo 3, agora ele próprio dizendo, Filipenses capítulo 3, ele desestimula o homem a correr atrás de bens materiais. Filipenses capítulo 3, o Paulo vai confessar o seguinte, versículo 3 a 5. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, avançando para as que estão acima. Paulo vai dizer aqui ainda, no versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades,
O compromisso de Deus comigo é com a minha necessidade, não é com a minha vontade. As promessas da igreja são espirituais. Então vamos falar aqui sobre 3 vocações da igreja. Primeira, a igreja tem uma vocação, a vocação da igreja é santa. A vocação da igreja é santa. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15. A vocação da igreja é santa. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. A vocação da igreja é ser santa. A vocação da igreja não é enriquecer materialmente. A vocação da igreja é uma vocação de esperança. A vocação da igreja é uma vocação de esperança. É o que Paulo diz aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, verso 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. A esperança da nossa vocação não é terrena, não está em coisas materiais, não está em riqueza materiais. Riqueza, Deus prometeu para Israel. Para nós, a nossa vocação é uma vocação de esperança. Completando aqui o versículo 18. Qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua esperança dos santos. Terceiro, a vocação da igreja é soberana. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vamos ver Filipenses 3 e 20. A vocação da igreja é soberana. Então Paulo vai dizer aqui, em Filipenses 3 e 20, qual é a nossa esperança? A nossa esperança não é enriquecer na terra, mas o Paulo está dizendo aqui, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Senhor Jesus Cristo, o qual nos transformará. O Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. A vocação de Israel é terrena, a nossa vocação é celestial. A vocação de Israel é material, a nossa vocação é espiritual. A nossa vocação é espiritual. Para Israel, nos 31.173 versículos, dos 66 livros da Bíblia, dos 31.173 versículos, não existe para Israel nenhuma promessa espiritual aqui na terra. As promessas para Israel. Não existe para Israel nenhuma promessa de céu. Nos 31.173 versículos, não existe um versículo para Israel prometendo o céu. A promessa de Deus para Israel, na sua plenitude, vai acontecer no milênio, porque a promessa de Deus para Israel é material. A promessa de Deus para Israel é material. Ainda para complementar, vamos para efeito de prova. Estamos finalizando. Avançamos mais do que o tempo necessário, mas eu acredito que tudo que nós dissemos vai ser muito bom para a sua vida espiritual. Quanto à última lição, as duas últimas, sobre a nova era, 90% do que nós tínhamos que falar já está dito, está gravado, e você tem a gravação no vídeo. É só acessar AD Santo André. Nós já falamos sobre esse assunto. Apenas uma complementação. O movimento da nova era
iniciado na década de 60. Esse movimento na área, aí começa o movimento da nova era, para implantar na terra um governo terreno. E, no começo dos anos 60, eu vou citar apenas na área da educação, o grande educador, filósofo, educador, Paulo Freire, que viveu entre 1921 e morreu em 1997, discípulo fiel de Karl Marx, um grande filósofo materialista, ateísta. E ele disse que a educação no Brasil precisava ser repensada. E começou então o repensamento, um novo pensamento. E começaram a desestruturar o Ministério da Cultura. Era preciso, não se implanta o comunismo materialista num país com famílias organizadas. É preciso, primeiro, desestruturar a família. É preciso, primeiro, quebrar a hierarquia, levar os filhos a se revoltarem contra os pais. E é isso que começou em 1960. A desestruturação da educação para a implantação do governo da nova era. Foi muito bom estar com você, irmão. Eu sou grato a Deus por mais esta oportunidade. E agora, seguindo a orientação que você está recebendo da secretaria, você vai fazer a sua prova. E nós voltaremos, querendo Deus, na próxima aula. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.